Olá, amados, estamos novamente aqui para estudar a Palavra de Deus. Deus tem nos dado bons momentos ao longo desses meses de, nas quartas-feiras à noite, podermos refletir sobre questões que muitas vezes estão afligindo, angustiando a nossa alma. Nós já vimos alguns temas importantes, especialmente nesses momentos em que nós estamos ainda lidando com a pandemia do coronavírus. Então nós temos encontrado na Palavra de Deus orientação segura, precisa, para lidarmos com a perplexidade e confusão, para lidarmos com a ansiedade ou preocupação pecaminosa. E agora, mais recentemente, nós estamos trabalhando com a questão do esgotamento espiritual. E para mim tem sido uma grande bênção poder voltar à palavra do Senhor e examinar essas questões e ver o que o Senhor tem para dizer a todos nós, as nossas almas, de forma que nós possamos enfrentar essas dificuldades que são parte da experiência normal de todo homem e de todo cristão, mas nós encontramos na palavra de Deus uma orientação segura, uma orientação libertadora, uma orientação confrontadora, e assim nós podemos nos apropriar dessas verdades, desses princípios, e podemos lidar com essas circunstâncias se nós estamos enfrentando elas em nossa alma. No último domingo, nós já tivemos o retorno dos nossos cultos dominicais de forma presencial. E foi para mim uma grande alegria reencontrar os irmãos aqui da Igreja Batista Aliança de Canoas e os irmãos que se inscreveram para participar conosco estavam lá. Então foi um tempo muito bom de comunhão, de edificação, também de celebrarmos a ceia do Senhor juntos. Então, no próximo domingo nós vamos ter novamente o nosso culto presencial e é muito importante que você faça a sua inscrição. Você pode contatar com o irmão Valmir e dizer lá do seu interesse de participar conosco. Nós temos um número limitado de pessoas que podem participar a cada culto presencial ainda. Estamos vendo que o bandeiramento aqui do nosso estado está evoluindo para melhor. Esta semana nós já estamos na bandeira laranja, isso também traz algumas facilidades para as nossas reuniões em termos de restrição. De qualquer forma, isso não significa que a pandemia ficou para trás. Nós precisamos ainda dos cuidados necessários. Devemos cuidar que todas as medidas sanitárias sejam observadas no nosso meio, mas nós já podemos nos encontrar presencialmente e isso é muito bom para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Então, aqueles que não puderam estar conosco no último domingo, você pode vir e participar do culto agora no próximo domingo e deixe o seu nome aí com o Valmir. Nós vamos estar organizando aí a sua participação conosco. E nas quartas-feiras, por hora, nós ainda vamos continuar assim. Eu vou continuar gravando mensagens aqui, porque eu gostaria de encerrar essa série de estudos sobre o aconselhamento bíblico. Nesses temas que nós estamos examinando aqui, eu ainda tenho mais alguns sermões que eu gostaria de gravar para ter toda essa série completa. E então, por mais algumas semanas, a gente vai ainda reunir assim, assistindo os devocionais aqui na gravação e depois fazendo as nossas videochamadas por famílias, aí termos o nosso tempo de oração, ok? Então hoje nós vamos continuar falando sobre esgotamento espiritual e eu peço que você agora curve a sua cabeça aí onde você está e nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, mais uma vez, de estarmos juntos em torno da sua santa palavra.
E eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre todos nós. Ao abrirmos a Tua palavra, nós temos a convicção que nós estamos abrindo algo que é vivo, que é poderoso, que é eficaz, que pode ministrar aos corações de todos nós, nos trazendo esperança, conforto, sabedoria, edificação, confrontação, e assim, à luz da Tua Santa Palavra, nós podemos examinar o nosso coração e permitir que o Senhor trabalhe na vida de todos nós. Então, nos abençoe nesse tempo agora de meditação na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que seja unicamente a Tua Palavra que permaneça na nossa mente e que produza as transformações que o Senhor quer produzir na vida de todos nós. Eu oro pedindo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nas últimas exposições, nós estamos tentando entender o segredo de Paulo para não desanimar, para não desfalecer. Nós já vimos a importância do renovar diariamente o nosso homem interior. Também vimos que Paulo sabia de coisas que eram importantes. Ele sabia que Deus lhe havia dado um ministério muito importante. Ele sabia também que ele havia recebido da parte de Deus misericórdia. E ele sabia que Deus tinha um propósito para aqueles problemas que ele enfrentava em seu homem exterior. Nós temos a tendência de perguntar, diante das dificuldades da vida, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, a pergunta mais sábia a ser feita seria: para que isto está acontecendo comigo? E nós ficamos desanimados quando nós não sabemos a razão do porquê de certas coisas acontecerem conosco. E então nós pensamos que se nós soubéssemos o motivo dos nossos infortúnios, do nosso fardo, das tragédias que se abatem talvez nas nossas vidas, dos ventos fortes contrários, se nós soubéssemos o porquê de todas essas coisas, talvez o nosso fardo então seria mais fácil de carregar. Mas notem o seguinte, Paulo, ele não entendia todos os aspectos de algumas de suas circunstâncias. Venha comigo para 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 8. 2 Coríntios 4, 8. Paulo diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Paulo diz aí nesta passagem, nós ficamos perplexos. Ele admitiu que ele estava perplexo em relação a algumas coisas. Ou seja, ele não podia entender algumas coisas. Agora, haviam outras coisas acerca das quais Paulo não estava perplexo. Havia coisas que ele, Paulo, entendia bem. Uma coisa que Paulo sabia, com certeza, era que Deus estava sendo glorificado por meio de suas dificuldades e fraquezas. E, irmãos, eu fico perplexo com isso. Em suas fraquezas e dificuldades, Paulo glorificava a Deus. Ele não desanimava, ele não desfalecia. Isso significa que, para Paulo, tudo o que acontecia na sua vida, na sua experiência, fosse de bom ou de ruim, todas essas coisas contribuíam para a glória de Deus.
Paulo sabia que algumas vezes Deus coloca os seus filhos em circunstâncias difíceis e ele faz isso para mostrar o seu poder e ele faz isso também para trazer glória para si mesmo. Vocês estão lembrados aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, o que Paulo diz no versículo 8? Ele diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo nos diz aí que ele e os seus companheiros experimentaram aflição muito além da capacidade deles de suportar. Foi algo avassalador, mas nem isso fez o apóstolo Paulo entrar em desespero. Ao contrário, eles confiaram ainda mais no poder e na força de Deus. Agora, aí nesse capítulo 1, versículos 9 e 10. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Que palavras maravilhosas, que palavras encorajadoras, que triunfo da fé. Quando nós estamos no limite de nossas forças, quando nós estamos enfraquecidos, é exatamente aí que o mundo deveria ser capaz de ver e de testemunhar a força de Deus. É nessas ocasiões que nós temos oportunidade de sermos um testemunho poderoso de Cristo. É aí que os descrentes, os pagãos, os ímpios deveriam ver a maneira como nós lidamos com as nossas dificuldades, com as nossas tribulações, com os ventos contrários em nossas vidas. Como os incrédulos frequentemente reagem às dificuldades, às pressões, às tragédias. Frequentemente eles reagem com depressão, com ira, com ansiedade, com amargura, às vezes com rebeldia. Eles se sentem esmagados, eles ficam desesperados, eles perdem o horizonte. Agora, os crentes, os filhos de Deus, não deveriam imitar os incrédulos, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus. Situações assim de dificuldades, de tribulações, de infortúnios, são as nossas oportunidades de testemunharmos do poder de Deus. Isso me faz lembrar uma passagem lá de Deuteronômio. Agora venha comigo lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 5 a 9. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 a 9. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado.
Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Nesta passagem, a questão primordial aqui era a obediência à lei de Deus. A obediência de Israel à lei de Deus seria um testemunho para o mundo, um testemunho aos povos, aos pagãos e gentios. Desde o início, os israelitas deveriam ser uma nação testemunha, deveriam ser uma nação de testemunhas fiéis. E os povos ao redor de Israel deveriam ver três coisas no testemunho de Israel. Por primeiro, deveriam ver a sabedoria e o discernimento deles. Novamente aí o versículo 6, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Eles deveriam saber aplicar o conhecimento de Deus e eles deveriam ter a capacidade de julgar corretamente as questões. Meus queridos, quando os povos ao nosso redor, quando as pessoas ao nosso redor, elas nos veem, será que elas veem em nós sabedoria e discernimento? Em segundo lugar, eles deveriam ver a intimidade dos israelitas com o seu Deus. Vejam agora o versículo 7, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Se eles fossem fiéis ao Senhor, o Senhor seria íntimo deles, próximo deles. Eles invocariam a Deus e Deus os responderia. E os povos ao redor deveriam ver essa intimidade de Israel com o seu Deus. As pessoas ao nosso redor têm visto a nossa intimidade com Deus. E por terceiro, os povos ali ao redor de Israel deveriam ver que a lei de Deus era justa e perfeita. Versículo 8, ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. A igreja, ela também é uma comunidade de testemunho e talvez a nossa melhor oportunidade de sermos testemunhas do Senhor seja em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, às tribulações. São nesses momentos aí que o povo que está ao nosso redor deve ver a nossa sabedoria e discernimento, deve ver a nossa intimidade com Deus e deve ver o valor eterno da santa palavra de Deus. Eu creio que todos nós aqui conhecemos a experiência do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ele escreveu 2 cartas. E essas 2 cartas, elas são preciosas. A primeira carta de Pedro é um livro maravilhoso para se estudar sobre o sofrimento. E nesta sua primeira carta, Pedro faz referência ao sofrimento mais de 15 vezes. Ele escreveu sobre o sofrimento que Cristo passou, e ele também escreveu sobre os sofrimentos presentes dos cristãos. Agora venha comigo para a primeira carta de Pedro. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro 4, 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Pedro está dizendo aqui o seguinte: irmãos, se Cristo, se o próprio Filho unigênito de Deus, se o Filho amado de Deus sofreu, vocês também devem se
armar do mesmo pensamento. Em 1 Pedro 3,14, nós lemos o seguinte: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Então aqui neste versículo de 1 Pedro 3,14, nós lemos que nós podemos ser felizes se sofrermos praticando a justiça. Em outras palavras, o apóstolo Pedro, ele está dizendo exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui, Pedro diz, não fiquem amedrontados. Paulo diz, não devemos desanimar. Se o nosso Salvador teve que sofrer, eu e você, crentes em Cristo Jesus, não deveríamos esperar uma vida sem sofrimento. Paulo sabia, e nós também sabemos, que os sofrimentos de Cristo não foram sem propósito. Paulo sabia o mesmo que o apóstolo Pedro sabia. 1 Pedro 3, agora o versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Qual o propósito dos sofrimentos de Cristo, segundo o apóstolo Pedro aqui nesta passagem? Cristo sofreu para conduzir-nos a Deus. Quando Paulo refletia sobre os sofrimentos pelos quais ele passava, como é que ele via os seus sofrimentos? Agora vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 4, novamente. 2 Coríntios 4, versículo 11. 2 Coríntios 4, 11. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O apóstolo Paulo, ele vivia em constante perigo de perseguição e morte. A maioria de nós, ou todos nós, jamais vai experimentar aquilo que o apóstolo Paulo experimentou. Lá nos dias de Paulo não havia força policial para controlar multidões iradas, prender bandidos e assaltantes. Paulo tinha boas razões para temer por sua vida, mas mesmo assim ele não desfalecia. Algo também que é perplexo para mim é ver Paulo se entregando, porque outras pessoas seriam abençoadas com o seu sofrimento. Agora, Paulo, ele não era um masoquista. Não é que o apóstolo Paulo tivesse prazer na dor e no sofrimento. Ele era realista. Ele sabia que se ele lidasse corretamente com os sofrimentos, ele estaria abençoando vidas e ele estaria glorificando a Deus. 2 Coríntios 4, versículo 15, ele diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Paulo sabia que de alguma forma Deus usaria as suas dificuldades para o benefício de outros crentes, para a salvação de almas, e tudo isso trazia grande ânimo e grande alegria para o apóstolo Paulo. Tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito. Vamos ver duas outras passagens agora no Antigo Testamento. Venha comigo para Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Uma outra passagem agora no livro de Jó,
no capítulo 23, versículo 10. Jó 23, 10. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Nada acontece em nossa vida por acaso. E esse versículo aqui de Jó, ele é muito precioso. Ele conhece o caminho por onde eu ando, e se ele me puser à prova, aparecerei como o ouro. Então as provações, elas refinam a nossa fé, refinam a nossa experiência com o Senhor, aprofundam a nossa intimidade com Ele. E o que nós sabemos lá de Romanos, capítulo 8, versículo 28? Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. As nossas provações podem beneficiar outras pessoas. E as provações também são para o nosso próprio benefício. Deus usa as nossas provações para nos refinar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Todos os acontecimentos da vida do homem são governados pela vontade soberana de Deus. O apóstolo Paulo, ele cria nessas coisas. E isso impedia o apóstolo Paulo de chegar ao esgotamento espiritual. Foi assim que Paulo e os seus companheiros, e será assim também conosco. Agora eu quero continuar do ponto onde eu encerrei a última exposição. Então eu já lhes mostrei 3 razões por que Paulo não desanimava. Ele sabia que ele tinha um ministério importante para realizar para Deus. Em segundo lugar, Paulo sabia que tinha recebido misericórdia da parte de Deus. E em terceiro lugar, Paulo pensava nos propósitos presentes de Deus para os problemas do seu homem exterior. E agora, então, em quarto lugar, um quarto segredo, por assim dizer, através do qual Paulo não desanimava, pode ser expresso da seguinte forma: Paulo tinha expectativas para o futuro. O apóstolo Paulo, ele não se apegava àquilo que estava acontecendo. Ele não ficava preso ao momento, ele olhava para o futuro, ele direcionava a sua mente para o fato de que o melhor ainda estava por vir. 2 Coríntios, capítulo 4, agora vamos ler o versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E aqui Paulo nos mostra que a sua presente aflição estava produzindo uma glória eterna que era incomparável com os sofrimentos presentes. Versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os seus olhos estavam naquilo que é eterno, não naquilo que é terreno. Agora, voltando aqui para o versículo 17, eu peço que você leia esse versículo 17 silenciosamente. 2 Coríntios 4, 17. Vamos ler esse versículo. Como o apóstolo Paulo descreve suas aflições do presente aqui nesta passagem? Ele diz que elas são leves e momentâneas. Ele diz que elas estão produzindo uma glória eterna. O apóstolo Paulo havia treinado sua mente para pensar de forma adequada, de forma correta, de forma bíblica,
Somente alguém que pensa biblicamente pode encarar os seus sofrimentos presentes como leves e momentâneos. Agora, não é assim que o mundo pensa. Se nós pensarmos como o mundo pensa, nós vamos desanimar, nós vamos desfalecer. Paulo não experimentou o esgotamento espiritual porque ele pensava no sofrimento como algo leve e momentâneo. Eu e você sabemos que os sofrimentos do apóstolo Paulo dificilmente podem ser classificados de leves pelos padrões do mundo, pelos padrões terrenos. Como é que Paulo podia chamar os seus sofrimentos de leves? Ele pôde dizer isso porque ele media as suas aflições não pelos padrões terrenos. Ele media os seus sofrimentos pela glória futura que foi prometida aos crentes. Notem o que ele diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus. Paulo sabia que não existe aflição nesta terra que possa ser comparada com a glória celestial. Glória a Deus. Paulo disse também que as suas presentes aflições, elas eram momentâneas. Agora, como Paulo pôde dizer isso? Novamente, ele está focando na eternidade. Ele olhava para os seus sofrimentos pela perspectiva de Deus, pela perspectiva do alto, pela perspectiva celestial. Avaliando pelo tempo de vida de Paulo na terra, as suas aflições duraram muito. Paulo nasceu aproximadamente no ano 5 antes de Cristo. A sua conversão se deu entre os anos 31 e 36 da era cristã, ano do nosso Senhor. Provavelmente ele tinha 30 anos de idade. E a morte do apóstolo Paulo deve ter acontecido por volta do ano 67 da nossa era. Ou seja, se essas datas estão mais ou menos corretas, Paulo tinha 37 anos de conversão quando ele morreu. Quer dizer, ele morreu com menos anos de conversão do que eu tenho atualmente. Eu tenho 39 anos de conversão. Então, provavelmente, 37 anos de vida o apóstolo Paulo viveu com o Senhor Jesus Cristo. 37 anos sofrendo pelo Senhor. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é momentâneo? 37 anos de sofrimento? Mas Paulo não mediu o seu sofrimento conforme o mundo. Ele contemplava a eternidade, ele contemplava o porvir, ele contemplava a glória celestial, ele contemplava esta glória que seria revelada na manifestação do nosso Senhor. E por causa disso, ele podia dizer que os seus sofrimentos eram leves e momentâneos. As suas expectativas futuras lhe ajudavam a não desanimar, a não desfalecer, a não chegar ao esgotamento espiritual. Ele contemplava a glória que haveria de ser revelada em nós, crentes em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Meus queridos, nós vamos ficar pensando sobre essas coisas e na próxima exposição nós vamos continuar então a partir deste ponto. Muito obrigado por sua participação, por acompanhar esse devocional. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, ao meu coração, e que essas palavras
elas permaneçam na nossa mente, na nossa alma e elas frutifiquem para a glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse tempo aqui de olhar para a Tua Palavra. Que ele não tenha sido em vão na vida de nenhum de nós, mas que a Tua Palavra cumpra o seu ministério nos nossos corações, trazendo para nós coragem, trazendo para nós segurança, trazendo para nós esperança e aquela expectativa de que um dia nós vamos estar na Tua presença face a face com o Senhor e nós vamos contemplar a Tua glória e nós mesmos experimentaríamos a nossa glorificação junto com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para essas coisas e não para os sofrimentos do tempo presente. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos